capítulo 2 de Jonas, versículo de número 10. Quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu vou também. Olha aí, irmãos. Todos amém? Então o Senhor ordenou ao peixe que vomitasse a Jonas em terra seca. Quantos podem dizer amém? Amado, por gentileza, olhe para essa pessoa que está do seu lado, olhe para ele, olhe para ela, e por um instante esquece o pregador. Olhe para essa pessoa que está do seu lado, solta um sorrisão bem bonito aí para ele ou ela, permita que essa pessoa possa ver Jesus através desse sorriso. Isso, olhando para ele, libera uma palavra profética, diga para ele, o Senhor te levará. Dá para ser melhor, diga, o Senhor te levará de volta à direção do que Ele te prometeu. Meus irmãos, o livro de Jonas é considerado o livro da obra missionária do Velho Testamento. Jonas, ele é levantado por Deus aproximadamente em 758 a.C. E esse período é um período complicado da igreja, porque o povo de Deus, o povo hebreu, está entregue nas mãos e debaixo de um governo exercido por Jeroboão. E esse Jeroboão é um dos piores reis da história do povo de Deus, juntamente com Manassés. São os dois piores reis da história. E o mais complicado é que este reinado de Jeroboão faz com que o povo de Deus passe por um problema muito sério. É um período de sofisma. E o que é o sofisma? O termo sofisma deriva de uma palavra grega que significa argumento ou raciocínio com o objetivo de iludir com a verdade. Ou seja, tem aparência de verdade, mas é mentira. E isso é perigoso porque nas festas da Páscoa, onde se fazia peregrinação em direção a Jerusalém, para comemorar o Pessac, ou a festa de Pentecostes, ou as festas do tabernáculo, onde a direção da festa era adorar a Deus, era prestar um culto ao Senhor, o povo até ia para Jerusalém, o problema é que o coração não ia junto. E aqui é um problema sério, porque Deus ele tem uma característica muito particular, de que Ele não aceita receber qualquer tipo de glória, Ele não aceita receber todo e qualquer tipo de aleluia, e Deus está tão indignado com o seu povo, que na época Ele vai levantar alguns profetas, como Naum, Amós, Abacuque, para retratar que esse povo cairia na mão dos assírios. E eu vou dizer algo que talvez cause um pouco de espanto em você. Deus vai profetizar através de seus servos, que vai colocar Jerusalém nas mãos dos assírios. E esses assírios são um problema sério, porque eles são cruéis, eles são problemáticos. E quem reinava sobre os assírios na época de Jonas era Senaqueribe. E Senaqueribe é terrível, porque Senaqueribe ele vai ser tão cruel a ponto de tornar os assírios famosos por serem os primeiros canibais ou praticantes do canibalismo. As características dos assírios são tão cruéis que nas guerras, Jonathan, eles não ficavam felizes só em vencer. Eles ainda, para se satisfazer da vitória, eles humilhavam os soldados da nação inimiga, pegavam seus corpos, levavam para as praças, cegavam os filhos dos soldados mortos, não por simplesmente querer vencer, mas para que os filhos não tivessem prazer na vingança contra os assírios. Os assírios eram terríveis e cruéis, só para que os irmãos entendam o grau de crueldade. Eles
tornaram as nações e seus castigos herdeiros. Grécia herdou os castigos. Alexandre o Grande herdou os castigos dos assírios. Roma pegou os castigos dos assírios e trouxe como prática para a sua nação. Para que os irmãos entendam isso, a crueldade era tão grande que a crucificação não é originária romana, tem origem nos assírios. Agora eu entro onde eu quero chegar. Quando Deus levanta Jonas, Deus está olhando para ele e está dizendo assim: Jonas, eu quero que você diga a essa nação cruel, eu quero que você diga a essa nação maligna que eu as perdoo. Diga a eles que o mal deles não alterou o que eu sinto pela graça de ter criado eles. E que se eles se arrependerem, eu os perdoarei. Olha para mim que eu vou dizer algo sério. Você já ouviu essa frase? Todo crente tem um passado. É verdade. É porque Deus não se submete às minhas práticas anteriores. Deus não se subjuga ao que eu fiz, mas Ele quebra o que eu fiz para me levar ao que Ele irá fazer por mim. E aqui que é interessante, porque a gente olha Jonas olhando para Deus e fugindo. E olha para mim que eu vou dizer algo sério. Amados obreiros, ninguém pega Deus de surpresa. Eu vou repetir isso, igreja. Ninguém pega Deus de surpresa. Deus é insurpreendível. Você acha mesmo, Manassés, que Deus iria perder a cabeça porque Jonas olhou e disse: eu não vou. Eu não quero. Esse negócio não é para mim. E olha para mim, você chama Jonas de frouxo, de covarde. E eu lhe pergunto, quantos nãos você já deu a Deus nesse começo de ano? Quantas vezes você disse a Deus: não é para mim, esse negócio não vai dar certo, eu sou cheio de falhas, eu sou pequeno, estou com medo. E Deus me trouxe aqui para dizer: não se preocupa, eu sei que você me diria isso. Ninguém consegue fazer Deus olhar e dizer assim: eu não esperava que você me dissesse. Agora olha para cá, Deus é tão extraordinário que até o seu não para Ele é um instrumento de te levar ao encontro daquilo que Ele quer fazer através de você. Então olha para cá, a sua resposta está dentro da medida da promessa de Deus. Eu vou repetir isso. A sua resposta tem as medidas do que Deus projetou para a sua vida. Me permita ser ousado. Segure na mão de alguém que está do seu lado e não seja educado com ele ou com ela. Aperte a mão dele, por favor. Diga para ele: não interessa qual é a sua resposta, o final é o mesmo. Você vai viver o que Deus prometeu. Aleluia. E aqui que é interessante. Por que, irmão Pedro? Porque Deus dá uma direção. Deus dá o quê? Nova Betânia, me ajude a pregar. Deus dá o quê? Olha como Deus é extraordinário, pastor Ladier. Ele olhou e disse assim: ó, veio a palavra. Pastor Léo desce. Veio. Ele não pediu. Porque quem tem chamada não pede, é Deus que dá. Vou repetir isso. Veio a palavra. Olha para mim, se Deus tem uma promessa, você não precisa fazer briga com quem quer chegar primeiro. Aquilo que é teu, né, pai? Tem data e tem hora. Levante as suas duas mãos o mais alto que você puder. Vai cair o cavalo e o cavaleiro, mas o que Deus prometeu vai acontecer. Eu imantoreba e açai. Pregador, me mostra que tem data. 758. Antes de Cristo. Tem uma data. Tem ou não tem? Não se preocupa não, irmão. Já está anotado no calendário deles. Veio a palavra a mim. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Qual era o nome? Diga Amitai. Qual era o nome?
Por que Deus cita o nome do Pai antes de falar sobre qual é a mensagem? Porque Deus está dizendo, eu não erro o endereço. Olha para cá porque eu vou dizer algo sério. Dudu, ele está dizendo assim, eu sei quem tu és. Eu sei aonde tu mora. Eu sei de onde você veio. Eu sei quem está lá dentro daquela casa. E olha para cá, profetiza. A quem? Olha isso, irmão, isso é muito doido. Deus olha e diz assim, ó, a grande cidade de Nínive. Grande ou pequena? Grande ou pequena? Pera aí, pastor Leodécio. Pastor Valdécio, desculpa, não é pequena. Opa! Porque Deus não disse assim, ó, profetiza a pequena cidade. Porque para quem tem promessa, nunca será pequeno. Aí o texto diz, profetiza, Jonas foge. E aqui é interessante, me permita abrir um parêntese. Todo aquele que foge, ou todo aquele que nega o que Deus tem para ele, sempre tomará decisões erradas com a aparência de que está dando tudo certo. Rafaela, isso é tão forte que eu arrepiei. Vou repetir. Deus está dizendo assim, ó, não adianta você dizer não e achar que está dando certo. No final, Deus vai lhe mostrar que não adianta fugir do que Ele prometeu. Por que, meu Pedro? Porque Jonas orou e disse assim, ó, eu disse não a Deus e agora vou para Tarsis. Quando ele disse vou para Tarsis, perceba, o texto diz, o texto diz assim, ó, e descendo até Jope. E o quê? Vem comigo. E o quê? Perceba que o problema do diabo, Abimael, do inimigo, é tentar te confundir, para te levar a um nível, não de crescimento, mas de insucesso. Tem gente vivendo a aparência de sucesso, mas é fracasso, porque todo ambiente que Deus não está presente nunca foi de vitória, sempre foi de derrota. Se Deus não entrou, é derrota. Se Deus não subiu, é fracasso. Só vale a pena entrar em ambientes que Deus colocou para lá dentro com você. Mas nessa ideia Deus olhou e disse assim, desça para onde? Para Jope. E aqui é interessante, porque o texto diz assim, ó, e descendo até Jope, ele chega no porto, e desce até o porão do barco. E desceu para onde? Perceba uma coisa, Deus não se mete nas minhas escolhas, mas Ele mostra sinais que elas estão me levando a um fracasso. Aí o texto diz, quando ele desce até o porão do barco, veio uma tempestade. E Gabi, isso é extraordinário, porque o texto diz assim, ó, não é qualquer tempestade. Aí o texto diz, uma grande e terrível tempestade. Vem comigo, grande e terrível. Você pegou? Mas perdeu uma voada. A cidade era grande ou pequena? E a tempestade, grande ou pequena? Nem toda tempestade é o diabo. Vou repetir de novo. Nem toda tempestade na sua vida é o diabo. E o que é? Tem tempestades que é Deus dizendo para você, está na hora de voltar para a minha direção. Vou repetir isso devagar para você ficar triste comigo, tá? E dizer, o pastor não deu uma oportunidade desse doido, não. Você está dizendo que é o diabo colocando prova na tua vida. E eu vim dizer para você que não é o diabo, é Deus te dizendo, está na hora de sair do caminho das decisões erradas e voltar para a direção do milagre. Não vai dar para fugir do que Deus quer. Não vai dar. O texto diz que Jonas está acompanhado no barco. Jonas está o quê? Diga acompanhado. Jonas está o quê? Irmã Raquel, ele não está sozinho, então lá vai. Você acha que está só no seu barco? Você está só ou está acompanhado? Irmão Pedro, eu estou só no culto. Eu sei, mas na tua vida você tem a companhia de alguém. E aí a pergunta que eu lhe faço é, a tempestade não vem só para Jonas. A tempestade vem para todo mundo que está com ele. E eu lhe pergunto mais uma vez, será que você tem a coragem de dizer quem errou não foi Deus? Quem está levando toda a família para a tempestade sou eu com as minhas decisões. Então eu lhe pergunto, será que é Deus mesmo que está provocando um erro? Ou será que é Ele consertando aquilo que você já está errando há muito tempo? E é necessário que você entenda, as suas decisões influenciam diretamente na vida daqueles que estão contigo. E a pergunta é, vai querer continuar andando só ou vai começar a chamar Deus para entrar com você? Pegue na mão de alguém, pelo amor de Deus, dê uma chacoalhada na mão dele e diga, está na hora de chamar Deus para entrar nessa tempestade. Está na hora
de chamar Deus para entrar na sua casa. Chama Ele! Chama Ele! Chama Ele! Quando chamou Deus, pregador, como é que ele chama? Perceba, a sinceridade provoca Deus começar a te ouvir. Isso é inacreditável. Porque eu tenho assim, que quando a tempestade veio, começaram a rebolar as coisas fora. Você percebe que decisões erradas fazem com que você perca algumas coisas no caminho? Você já percebeu? E eu lhe pergunto, dá para fazer um exercício de memória? O que é que você já perdeu só no começo desse ano? Tem gente que está contigo e está dizendo: ô Pedro Cordeiro, meu filho, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu estou perdendo tudo, me socorre. E tudo começa a se perder, Abimael, e aí alguém se toca. O problema não é a carga. O problema é que tem alguém aqui que não está no ambiente que deveria estar. Olha para mim que eu vou dizer algo sério, Andréia. Tem ambientes que não te cabem mais. Ai, 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 ai. Ô glória, tem lugares que não cabem mais você. Olha para mim, está na hora de Deus trazer uma solução para o seu problema. Qual é? Saia de lugares que não tem a medida da promessa de Deus. Será que você não entendeu? Você não dá para andar em todos os ambientes. Quem tem promessa não anda com quem não tem. É melhor sozinho, guiado pela promessa, do que acompanhado de gente vazia. Quando ele se tocou, alguém disse: meu filho, o problema é você. Aí Jonas disse assim: me joguem fora. E Eduardo, eu amo isso. Porque não é ninguém que está dizendo assim, não, Davi. Jonas, vamos jogar esse camarada fora. Não é Jonas que está dizendo: me lança fora. E olha para mim, quando você decide e quando você tem o entendimento de que esse lugar não te cabe mais, não importa para onde ir. Porque Jonas está dizendo: eu não quero saber onde é, só me tira daqui. Pregador, não entendi. O teu sucesso, a tua prosperidade não depende do ambiente que você quer estar. Quem tem promessa não anda de acordo com a inflação. Quem tem promessa não depende de governo terreno. Quem tem promessa anda na direção de... Ai! Olha pra cá porque eu vou dizer o que vai doer em você. Quando pegaram ele, que lançaram, a Bíblia diz: um grande peixe. Vem comigo de novo. Qual era o tamanho da cidade? Qual era o tamanho da tempestade? Só Abimael pegou. E qual era o tamanho do peixe? Como assim, meu Pedro? Deus nunca vai colocar na tua vida algo que não é compatível com o que Ele tem para você. Vou repetir porque só a irmã linda é uma aleluia. Bom, Deus nunca vai colocar na tua vida algo que não seja compatível com o que Ele tem para você. Se o milagre é grande, a provação... Meu Deus do céu, me segura, Jeová. Lá vai. O texto assim: e o peixe engoliu Jonas. E o grande peixe fez o quê? Vem comigo. E o grande peixe fez o quê? Você percebe que o problema não é onde no lugar, irmão. Porque Jonas entrou no peixe, mas não morreu. E Edu, se a gente ler a oração de Jonas, pastores, a gente endoida. Olha o que Jonas está dizendo em resumo. Desse lugar aqui, ninguém jamais escapou. Pastor Leodésio, isso é um camarada desesperado. Só que olha como Deus é estratégico. Deus fez ele descer de Jope. Você não vai ver Jonas orar. Ele desceu para o barco. Em vez de orar, ele foi dormir. Mas quando ele caiu dentro da boca do peixe, Deus estava dizendo: você já falou com o capitão de barco. Posso trazer para os nossos dias, pastores? Me permita, sem ferir o texto e a exegese. Você já falou com tanta gente de posição e eu lhe pergunto: deu certo? Você já falou com tanta gente de influência, a porta vai abrir. Cadê? Mas quando Jonas dobrou o joelho, que disse: daqui todo mundo morre. Nesse lugar aqui, acabou.
Aí o texto diz que enquanto Jonas orava, Deus falou com o peixe. Eu lhe pergunto, peraí, por que Deus fala com o peixe e não com Jonas? Lá vai, você só dá ouvido ao que é importante. Por que Deus, em vez de falar com Jonas, ele falou com o peixe? Porque Jonas era tão importante que Deus disse, em vez de falar com você, eu já te ouvi, já estou resolvendo por aqui. Pregador, não entendi. Enquanto você está orando, Deus está dizendo, vai falando que eu estou ouvindo e já estou resolvendo. Ô glória, a irmã lá atrás entendeu, eu vou melhorar. Enquanto você está orando aqui, Deus já está resolvendo tudo lá. Eu não sei se tem alguém comigo nessa palavra. Se puder, levante as suas duas mãos lá em cima e enche esse pulmão de ar, porque o Senhor está dizendo, adora aqui, que eu estou resolvendo lá. Pastor Leodécio, os assírios tinham um Deus, ele tinha um quê? Vem, irmão. Os assírios tinham o quê? O Deus deles era Dagon. Metade peixe, metade homem. Os historiadores dizem que quando o peixe vomita Jonas, e eu preciso só livre de informação, a praia não era em Nínive. Por que não? Se você olhar no mapa antigo, Nínive não é cidade litorânea. Então ele teve que andar. Os historiadores de Manassés dizem que era uma viagem de 3 dias e 3 noites. E quantos dias? Me ajuda, quantos dias? E 3, perceba, olha como isso é doido. 3 dias e 3 noites é a mesma coisa que a Bíblia diz que ele passou dentro do peixe. Irmão Pedro, voei. Tudo de Deus é compatível, irmão. Lá vai. Peixe grande, tempestade grande, tudo grande, cidade grande. O tempo dentro do peixe para te amadurecer, para você poder orar. 3 dias e 3 noites. Quantos dias de caminhada até Nínive? 3 dias e 3 noites. Tudo que Deus faz tem medida. Por que, pregador? Porque nada na tua vida é para sempre. Oh, glória! Deus está dizendo, fica tranquilo, é só 3 dias e 3 noites. Vai passar. Vai passar. Depois de 3 dias e 3 noites, é aí para a gente endoidar de vez. Já tinha Naum profetizando contra Nínive. E Gabi, se Deus tivesse dito, Naum, vai lá em Nínive, ele tinha ido. Por que ele não vai, Manassés? Porque o peixe não era compatível com Naum, era compatível com Jonas. E por que, meu Pedro? Porque se ele chegasse na porta de Nínive, ele tinha sido morto. E por que então Jonas? Porque Jonas tinha um peixe para ele mergulhar dentro. Jonathan, guarde isso, pelo amor de Deus, não esqueça nunca mais. Os historiadores dizem que quando Jonas vem andando pela rua em direção a Nínive, só não mataram ele por causa do cheiro de peixe. Irmão Pedro, como assim? Deus é tão interessante que ele está dizendo assim, você tem cheiro daquilo que eu prometi para você. É por isso que tem gente olhando para você e está dizendo, como é que ela aguenta? É o cheiro. Orabaia, ceia. A raiva do diabo quando você passa na rua é que ele está dizendo, ela tem cheiro do que Deus prometeu. Segure na mão de alguém aí, segure forte. Diga para ela, você exala o que Deus tem para sua vida. E para concluir, ó vem Jonas. E Jonas prega 3 dias. Quantos dias? Para ganhar toda a cidade. Vou repetir. Quantos dias? Eu não sei se você está no primeiro. Eu não sei se você está no segundo. Mas eu garanto uma coisa. A data de Deus está sendo contada. Vou repetir mais uma vez. Você não vai ganhar pequena coisa. Deus está dizendo no meu tempo. 3 dias, você vai chegar aonde eu te prometi. Levante as suas 2 mãos lá em cima, feche seus olhos. Por 1 minuto, começa a abrir essa boca. Vamos movimentar o mundo espiritual. Abre essa boca porque o peixe não vai te parar. A tempestade não vai te parar. Deus vai te fazer chegar. Vai a saia. Quantos nãos você já deu a Deus? E a resposta dele para você é exatamente essa. Está dentro do meu propósito para você. Eu sabia que você diria não.
Eu sabia que você me diria que não quer mais, que não aguenta. Eu sabia que você me diria que não suporta. E fica tranquilo, porque eu não me surpreendi com a resposta, estava dentro do projetado. Mas o que eu tenho para a sua vida é tão grande, mas tão grande, que eu só permiti o peixe para não te perder. Eu só permiti a tempestade para não perder você, porque entre te quebrar e te perder, eu te quebro, mas não perco você. Eu preciso dizer isso para alguém que acredita, você é de Deus. Eu vou repetir, você não é filho órfão, você tem pai. E ele está dizendo, eu não vou perder você para ninguém. Você pode fechar os olhos por um minuto. Você pode fechar os olhos por um instante. Eu sei que resta fôlego aí nessa garganta. Comece a celebrar o Senhor agora, porque Ele está dizendo, eu não desisto de você, Jonas. Eu não abro mão de você, Jonas. Você pode querer ir para Tarsis, mas você vai parar no lugar de encontro entre mim, você e a promessa. Você pode começar a abrir sua boca e glorificar o nome do Senhor. Você pode por um instante começar a adorar o nome dEle, porque você nem deveria estar aqui, mas a graça dEle te guardou para chegar. Você pode começar a dizer que Ele é grande, que Ele é Senhor. Você pode começar a dizer que Ele é Deus da sua vida e que Ele controla tudo que está à sua volta.